Olá! E agora? O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Campeonato Brasileiro que infelizmente acabou. Brincadeiras à parte, hoje eu vou avaliar o seu time, se ele jogou o Brasileirão Série A, ok? Eu vou dar uma nota aqui de 0 a 10, aí você fala nos comentários se você concorda, se você discorda, por que você concorda e discorda, porque se você meter lá um discordo, aí eu, legal, mas explica pra mim e a gente tem um debate sadio e de respeito. Antes de eu começar e dizer começamos, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like e eu posso agora dizer... Finalmente, faz um tempo que eu não falava isso e eu estava com saudades. Começamos. Eu vou começar do último ao primeiro para deixar aquele suspense gostosinho, apesar que você sabe que o Botafogo é nota 10 e o Fortaleza também. Mas vamos começar lá de baixo. Cuiabá. Eu vou dar uma nota 3 pro Cuiabá. E o Atlético Goianiense tem uma nota maior e eu vou explicar por quê. O Cuiabá já tem alguns anos de Série A, então eles deveriam financeiramente estar melhor e ter montado o elenco mais forte. O elenco do Cuiabá é fraquíssimo. Desde o começo do ano a gente sabia que o Cuiabá ia brigar para não cair, e isso não aconteceu. O Cuiabá não brigou para não cair. O Cuiabá, ele desde o começo, ele está jogando como um rebaixado. Todo mundo sabia que o Cuiabá ia cair. Todo mundo sabia que o Cuiabá ia cair. Desde o começo. Atlético Goianiense e Cuiabá, acho que na 10ª rodada já dava pra saber isso. É porque tinha o Fluminense ali também, mas o Fluminense a gente ainda tinha um tipo de confiança no elenco porque tinha qualidade. O Atlético Goianiense e o Cuiabá não. Então nota 3 pro Cuiabá Esporte Clube. E falando do Atlético Goianiense, vamos lá, nota 5 pro Atlético. Por quê? Era um time fraco, bateu e voltou, né? Saiu da B pra A, agora vai voltar pra B de novo. Toda vez que o Atlético Goianiense está na Série B, é um time que briga bastante para subir, vai ser juntamente com o Cuiabá um dos grandes favoritos ao acesso no ano que vem. Obviamente o favoritaço vai ser o Atlético Paranaense, que a gente vai falar daqui a pouco. O favoritaço é ele, mas o Criciúma, que a gente vai falar também, o Atlético Goianiense, o Cuiabá estão obviamente nessa lista, porque são times que bateram e voltaram, vão ter que dispensar uma galera, mas ainda assim financeiramente tem muito poder de fogo, ainda mais no Campeonato Brasileiro Série B. E eu vou dar uma nota 5, porque ele é o primeiro ano de Série A, eles já caíram, ok? O Cuiabá tinha alguns anos de Série A e não conseguiu se estruturar para se manter esse ano, por isso uma nota menor, porque eles tiveram mais tempo para se preparar, entre aspas. Vamos falar do Criciúma, nota 4 pro Criciúma, por quê? Vamos lá. O Criciúma, ele jogou bem no começo do campeonato, não tinha futebol para ser rebaixado, goleou o Vasco, estava fazendo um campeonato ok, regular, obviamente na parte de baixo da tabela, mas um bom campeonato para o que o Criciúma tinha de elenco. E no fim do campeonato, parece que é outro Criciúma, na verdade é outro Criciúma. Desde o começo bem treinado pelo Tencati, que por sinal vai ter, na minha opinião, oportunidade de treinar time na Série A, só que... cansou muito, o desgaste físico do elenco parece que pesou bastante nesse fim. Em algumas partidas que o Cuiabá conseguiria arrancar pontos, o Criciúma conseguiria arrancar pontos, ele não arrancou. Alguns jogos que ele deu muito mole. Não existe, mas é porque essa partida eu não vou levar em consideração do Bragantino, mas muitas partidas o Cuiabá no final não competiu ou teve chance e não foi eficiente. E isso, quando você briga para não cair, é a pior coisa, porque aquele 0 a 0 poderia ter sido 1-0, entendeu? Tô dando um exemplo, tô falando do jogo específico não. Mas o 0-0, 1-1, poderia ter sido um 2-1, um 1-0, uma vitória, que daria aqueles 3 pontos, que daria a tranquilidade pro time sair da zona de rebaixamento. E o Criciúma não teve isso muito, então eu vou dar uma nota 4, obviamente ainda acima do Cuiabá, porque o Criciúma bateu e voltou, mas tem um bom projeto, um projeto legal, é um time financeiramente organizado, não é uma torcida grande, mas tem torcida presente no estádio, não desculpa, com todo respeito, não é um Red Bull Bragantino, é um time que a torcida, a cidade de Criciúma, ela é muito presente no futebol do Criciúma Esporte Clube, então é um time que eu acho que tem tudo para retornar à Série A, se bobear, ano que vem não, 26, né, que é a Série B em 25, tem muito time brigando para subir nessa Série B, cada ano a Série B mais competitiva, isso é muito bom, e é muito legal ver as SAF chegando à Série B, mas isso é assunto para outro vídeo. Atlético Paranaense é o único nota 0 daqui, nota 0, ano do centenário, mal na Copa do Brasil, mal na Sul-Americana, mal no Campeonato Brasileiro, que por sinal começou muito bem com o Cuca e depois o time fez isso aqui, ó. Horroroso. Ano patético. Eu não vou fazer piadinha de patético paranaense porque eu respeito o clube, mas um ano patético pro Atlético.
o Centenário, todo mundo botando uma baita expectativa. O Petralha, que eu acho um bom presidente, era ídolo da torcida até o começo da temporada e agora bem xingado e muita gente pedindo pro cara renunciar. É um time muito bom, o Atlético Paranaense nos últimos anos. Chegou à final de Libertadores há 2 anos atrás, estabilizado economicamente, financeiramente, e não deveria ser rebaixado. Para falar a verdade, isso é um exemplo para alguns times, como, por exemplo, o Grêmio, que caiu com o Douglas Costa, se eu não me engano, em 21, e esse Atlético Paranaense são um exemplo, caíram com condição financeira. Então não é só questão de ter um time bom ou ruim, é questão de planejamento, de quem você contrata, não do... Entendeu o que quis dizer? E não foi um time bem planejado, um elenco que tem até alguns bons jogadores de qualidade, por sinal vai sair 99% desse elenco, não vai continuar jogando no CAP, então nota 0 para o Atlético Paranaense. O Bragantino eu vou dar uma nota 2, porque ano passado por muitos momentos brigou no topo, por G4, até alguns momentos por título, aí acabou tendo uma queda de rendimento, terminou em 6º colocado, mas um time que no ano passado terminou em 6º, manteve o treinador terminar em 10º, 20, 19, 18, 17, 16, ok? Terminar em 16º, um time que terminou em 6º, cair 10 posições, eu não consigo entender, ainda mais um time organizado como o Bragantino. Teve lesão? Teve. Teve saída de jogador importante como Elinho? Teve. Mas mesmo assim, é um time organizado, é um projeto forte que deveria repor as peças, e o Bragantino é nota 2, ok? É nota 2 porque querendo ou não teve uma campanha ok na Sul-Americana, mas e conseguiu se manter, por isso não é 0. Se tivesse sido rebaixado, nota 0 igual o Atlético Paranaense. Obviamente, eu tô pesando o tamanho do clube, a expectativa do clube pro que aconteceu. O rebaixamento pro Atlético Paranaense é muito mais trágico do que pro Cuiabá. Ok? Continuando. Juventude, nota 7 de 10. Um time que muita gente deu como rebaixado, vai brigar para não cair. Brigou para não cair, mas conseguiu se manter. O Fábio Matias no final agora também ajudou muito. No começo o Roger Machado estava fazendo um bom trabalho, acabou saindo pro Internacional e continuou o bom trabalho. Aí o Juventude caiu o rendimento. Com o Jair Ventura, quando saiu o Jair Ventura, o Fábio Matias assumiu muito bem, e por sinal campeão da Libertadores, né, jogou a pré-Libertadores com o Botafogo, e agora no Juventude fazendo um ótimo trabalho, nota 7 de 10, Juventude que ainda tinha uma expectativa de jogar a Copa Sul-Americana, não aconteceu, mas eu acho que ainda assim eles podem se reforçar no ano que vem, quem sabe conseguir uma classificação para a Sul-Americana, que seria algo muito grande, visto que o Juventude nos últimos anos jogou o Campeonato Brasileiro Série B, e agora tem 2 acessos recentes, né? E agora conseguiu se estabelecer na Série A nesse ano. E tem alguns bons jogadores, por sinal. Jogar contra o Juventude no Jacone é melhor jogar contra o Barcelona no Camp Nou, ok? Melhor jogar contra o Barcelona no Camp Nou. Continuando, Grêmio, nota 3 de 10. Ano trágico pro Grêmio. O time que foi vice-campeão brasileiro ano passado, terminar em 15º. Desculpa. Não dá pra terminar em 15º. Um treinador bom como o Renato, um elenco que não é tão bom assim, mas também não é tão ruim pra terminar em 15º. Talvez um 11º, tá ok. Mas 15º esse elenco do Grêmio, com Soteldo, Bright White, Monsalve, Vilhaçante, João Pedro, que eu acho um grande lateral. Então, o Rodrigo ali, que não é o primor da zaga, mas faz seu papel. Então, de verdade, o elenco do Grêmio muito abaixo das expectativas. Agora vamos falar dele. O 14º colocado, Fluminense Futebol Clube. Não se impressione com o 14º, com o Grêmio na frente, com o Juventude na frente, porque quem deveria estar mais para baixo é o Fluminense, em 15º, 6º, porque ele se salvou na última rodada de ser rebaixado, ok? Na última rodada, o Fluminense salvou um ano trágico do atual campeão da América. Seria o primeiro campeão da América brasileiro a ser rebaixado. Todo ano brigando para não cair. E o elenco não era essa tragédia. Mas aconteceu muitas tragédias que fez o Fluminense brigar o ano inteiro para não cair. E a nota do Fluminense é 1 porque não caiu. Se fosse rebaixado, seria nota 0. Fluminense quase caiu, o atual, ex-atual, porque agora é o Botafogo, mas até então, até 2 semanas atrás, o atual campeão da América. Então é algo muito ruim, planejamento péssimo do Fluminense, trabalho horroroso do Mário Bittencourt, que com certeza não vai ser reeleito, e se for, é vergonha dos sócios do Fluminense de fazer isso. Então, de verdade, um time que foi campeão da América em 23 não pode aceitar brigar para não cair em 24, e agora com uma perspectiva financeira bem ruim para o ano de 2025, vamos ver.
vamos ver. Mas o Fluminense é nota 1 e eu não tenho nenhuma expectativa pro Fluminense nem ano que vem, nem nos próximos anos pelo fator financeiro, a não ser que vira uma SAF. Aí, novas circunstâncias demandam novas avaliações. Vamos lá. 13º colocado. O nosso querido... Peraí. Vou citar. 9º, 11º, 12º... 12º. O Atlético Mineiro. Tem que separar o ano do Galo em dois momentos. O finalista da América, o finalista da Copa do Brasil, o campeão mineiro, o time que em algum momento teve uma fase legal em mata-mata, e o outro time que é uma tragédia, totalmente uma tragédia, que chegou na última rodada brigando para não cair. Só para falar, o Galo ganhou de 1-0, um gol de pênalti, na verdade o Hulk perdeu o pênalti e o Rubens foi lá e fez o gol. Ganhou de 1-0 do CAP. Se o CAP tivesse ganhado de 1-0 do Galo, o time que foi finalista de 2 Copas seria rebaixado. Então eles não podem aceitar essa mediocridade. A dívida subiu para 2 bilhões, um ano horroroso do Atlético Mineiro, porque chegou nas Copas, mas primeiro, Copa do Brasil perdeu no futebol, mais uma Libertadores com um jogador a menos de 100 minutos, não dá para perder, desculpa. O Botafogo é muito bom, melhor que o Galo, mas um jogador a mais, 100 minutos e os caras não conseguirem fazer nada e jogar pior do que o outro time com 10, é vergonha, é vergonha. E uma administração péssima dos 4 E's, para dizer bem a verdade. 4 de 10, 4 é a minha nota para o Clube Atlético Mineiro. Então é isso. O Galo não vai jogar Libertadores ano que vem e tem que, de verdade, fazer um planejamento melhor, porque esse time tem bons jogadores, tem boas peças, talvez brigue por um Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ano que vem, caso seja bem organizado. Se continuar nessa baderna que é o Clube Atlético Mineiro, não vai em lugar nenhum. Então, de verdade, é um clube grande, de torcida, que tem títulos, tem história, mas que ano horroroso, cara. O Milito não era culpa dele. Você acha que os jogadores estarem jogando mal, perder 12 jogos seguidos é culpa só do Milito? Não era. Obviamente era dele, mereceu demitir o Milito, mas também tem que ter uma reformulação nesse elenco, porque quem perde não é só o treinador, e sim os jogadores também, e merecem essa cobrança, tanto da torcida quanto da diretoria, principalmente da diretoria, porque a torcida não tira jogador do time, quem tira é a diretoria, quem vende é a diretoria, e deve ser, e tem que ser o que acontece. Vamos lá. Vamos falar do Vitória, ano importantíssimo, grande do Vitória. Muita gente dizendo que o Vitória não ia cair. Não, o Vitória ia cair, o atual campeão da Série B Vitória. Agora é o Santos, mas antes o Vitória. Vitória vai cair, vai brigar para não cair, vai ficar lá embaixo. E não aconteceu. Aconteceu em alguns momentos, mas rodadas antes de acabar o Brasileirão, o Vitória foi lá e confirmou a permanência dele no Campeonato Brasileiro Série A, terminou em 12º, mais 5 rodadinhas ele tá brigando por Libertadores, tá? Só pra falar, com essa fase ruim do Bahia e também do Cruzeiro, mais 5 rodadinhas ele estaria brigando. Deixei cair água, parece uma criança bebendo. Mais 5 rodadinhas ele estaria brigando, jogando bem. O Alejandro fez um ano fantástico, não acho que deva ir continuar no Bragantino, que é de onde ele veio emprestado, ou que o Vitória compre. Eu acho que um clube de maior poderio financeiro vai pegar o Alejandro, porque é um cara de qualidade, jovem, e pode entregar muito em um clube melhor. Ok? Não tô falando melhor de tamanho, tô falando melhor de qualidade, de jogadores, um clube que brigue por Libertadores, Brasileiro e etc. Vamos lá. Vasco da Gama, por sinal, nota 8 pro Vitória, e o Vasco nota 7. Nota 7, não foi um ano bom pro Vasco. No começo do primeiro turno brigou pra não cair, não teve em nenhum momento uma estabilidade no sentido de treinador, ok? Não teve estabilidade com o Ramon, com o Boina, nem com o Paiva e agora nem com o Pedrinho. Pedrinho não dá pra nem fazer uma análise do trabalho dele, do Pedrinho não, do Felipe, não dá nem pra fazer uma análise do trabalho dele porque é muito pouco, Felipe, mas o Paiva foi o que mais teve estabilidade, mas também no final tava muito ruim o Vasco. Por sinal, 7 de 10 porque muita tranquilidade, não caiu no Campeonato Brasileiro, e se livrou do rebaixamento muito cedo para a expectativa que o time tinha para a temporada. Querendo ou não, chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Querendo ou não, teve uma temporada superior à anterior, também difícil não ser superior, mas o Vasco teve momentos ruins da temporada bastante, só que é um time que, querendo ou não, foi um time estável esse ano. Porque depois daquela fase ruim, conseguiu se manter, melhorar, ficar no Campeonato Brasileiro Série A e chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E que é até bastante pro elenco que o Vasco tem. Não é bastante pro Vasco, o Vasco tem que ganhar título, tem que brigar para ganhar título. É um time grande, com torcida, que provavelmente vai ser comprado futuramente. Mas pro elenco que o time tem, pro Vasco de hoje,
pro time do Vasco, uma semifinal de Copa do Brasil é acima do esperado e até melhor do que o torcedor esperava, para dizer bem a verdade. Vamos lá. O Cruzeiro eu fiquei numa dúvida cruel, se eu ia de nota 6 ou ia de nota 7. Eu fui de nota 6, por quê? Começou o ano com o Seabra, o Seabra depois assumiu interinamente, depois começou a fazer um ótimo trabalho, o Cruzeiro lá no topo. Aí começou a ter uma queda do Cruzeiro depois das contratações, talvez pelo aquele áudio do Pedrinho. Saiu o Seabra. Por sinal, o Seabra chegou no Bragantino e salvou o time do rebaixamento. É bom treinador, promissor. Chegou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é treinador de resultado imediato. Ele é um trabalho, custa, demora. Você tem que trazer jogador para jogar da forma do Diniz. Você tem que fazer o time jogar do jeito do Diniz. Tudo tem que ser perfeitinho para dar certo pro Diniz. E não foi o que aconteceu. O Cruzeiro quis implementar algo no meio do trajeto e deu errado. Caiu muito de produção no Campeonato Brasileiro. Joga muito mal. Perdeu uma final Sul-Americana. Fez um trabalho horroroso. O Cruzeiro nesse fim de temporada, principalmente o Alexandre Matos, o Pedrinho e o Fernando Diniz, e isso não tem nada a ver com a forma que o Diniz vai sair do Cruzeiro, ok? Porque isso aí é questão de profissionalismo, independente se ele fez um trabalho de merda ou se ele fez um trabalho bom, tá? Tem que ser profissional com um cara independente da qualidade do trabalho dele, porque em nenhum momento o Diniz desrespeitou o Cruzeiro, ele apenas não entregou os resultados que se esperava, e na verdade, todo mundo sabe, não se contrata Fernando Diniz para dar resultado imediato, um negócio de trabalho, de pré-temporada, dá tempo pro cara, um estadual, treinar. No Brasil não tem isso, no meio da temporada fazer isso não tem como. Bahia, nota 8 pro Bahia, por mais que a torcida em alguns momentos quisesse a saída do Rogério, o time não estivesse jogando bem, conseguiu, depois de um ano que brigou para não cair, agora conseguiu uma classificação para a Copa Libertadores depois de 35 anos, ok? 35 anos, desde 89, porque o Bahia é campeão brasileiro de 88, em 89 ele jogou a Libertadores, então desde 89 não joga uma Copa Libertadores, pela primeira vez 2 times nordestinos jogando Copa Libertadores, então é algo histórico, como cresce o futebol nordestino, agora com muitas SAFs, por sinal, a do Bahia, a do Fortaleza, entre outras, o Santa Cruz, que está num momento horroroso, mas parece que vai virar SAF e voltar a ser minimamente competitivo. Então, como cresce, obviamente não estou comparando o Santa Cruz com o Bahia e com o Fortaleza, que hoje em dia são muito mais fortes do que o Santa, mas mesmo assim, grande trabalho do Bahia. O Rogério conseguiu fazer um bom trabalho na Copa do Brasil, conseguiu fazer um bom trabalho querendo no Campeonato Brasileiro, conseguiu essa vaga, um time querendo ou não limitado, porque tem boas peças o Bahia, com certeza, mas tem outros lugares que é muito pobre de qualidade, e o Rogério Ceni conseguiu mesmo assim fazer um trabalho ok, regular, não tô falando que é maravilhoso, teve seus erros, mas eu acho que é o treinador que tem que manter e fazer o projeto em cima dele por enquanto ele ainda tá dedicado ao Bahia, que parece que ele realmente tá. O Coringão nota 8 pro Corinthians. A gente tem que levar em consideração a temporada inteira. Começou muito mal com o Antônio Oliveira, contratou o Ramon, vieram contratações, o Memphis, o Martinez, o Hugo, mudou o time. E o Corinthians, vamos lá, saiu de um time que estava em 18º para um time que tá fugindo do rebaixamento, para um time de meio de tabela. Eita porra, começamos a ganhar vitória seguida, não terminou o campeonato com 9 vitórias seguidas e vaga na Libertadores. Mais 5 rodadas, o Corinthians ia para Libertadores direto, fase de grupo direta, ok? Pegaria com certeza esse lugar do São Paulo, que já tá jogando um futebol patético, horroroso, e o Corinthians animadão. Então, o Corinthians, parabéns, ótimo trabalho do Ramon, muito criticado no começo e agora muito exaltado. O Memphis fazendo um monte de jogo bom, o Yuri Alberto dando uma volta por cima sensacional, o time com qualidade, e me parece, apesar das dívidas, apesar de tudo, parece um time competitivo pro ano que vem. A sensação que me passa é que o Corinthians será competitivo no ano 2025, talvez por algum título de Libertadores, não sei, Copa do Brasil, Brasileiro, quem sabe roubar um paulista do Palmeiras, que sempre é o grande favorito por causa dessa era Abel. Então,
o Corinthians fazendo um baita de um trabalho. São Paulo Futebol Clube, nota 6 pro São Paulo, ok? Caiu precocemente, precocemente não porque perdeu pro campeão. Na Libertadores caiu cedo, quarta de final pro São Paulo não é nada na Libertadores, apesar de hoje em dia não estar conquistando muita coisa, o São Paulo é muito grande. Na Copa do Brasil dava para passar do Galo, caiu pro Galo. No Brasileiro, muito irregular, um time fraco. O Zubeldia eu gosto dele, mas um time fraco tecnicamente, que em alguns momentos, alguns talentos ajudavam, como o William Gomes, que tá aí, que ano que vem tem que jogar mais, o Lucas Moura, pouco de Caleri, pouco de Luciano, por mais que o Luciano mais no começo do ano ainda. Então, a diretoria do São Paulo é uma bagunça, o Casares faz um trabalho horroroso, então nota 6 pro São Paulo, porque conseguiu ir pra Libertadores de vaga direta, tem um time ok, regular, nada demais, não vou botar menos que isso porque o São Paulo não brigou pra não cair, mas também não vou botar mais que isso porque não mereceu. Nota 9 pro Internacional, ok? Vamos lá, pontos do Internacional, enchente, jogou quase o primeiro turno inteiro fora de casa, então os jogos em casa, fora de casa, e conseguiu se recuperar. Achou seu treinador Roger Machado, fez um dos melhores segundos turnos da história do Campeonato Brasileiro. Um time competitivo que terminou o ano animadíssimo e muito inspirado para ano que vem, por mais que tenha tido um déficit por causa da questão da enchente, ainda assim vai vir muito competitivo para ano que vem o Internacional. Então nota 9 de 10 para o Inter, tem que bater palma por causa da enchente, conseguiram se recuperar, bater palma para os 3 clubes do Rio Grande do Sul que teve a enchente e conseguiu se recuperar, ainda mais, obviamente, o Juventude de Caxias não teve tanto impacto da chuva, teve muito, mas não tanto quanto os clubes de Porto Alegre, Grêmio e Inter. Então bater palma para os 3 clubes do Rio Grande do Sul que conseguiram ficar na Série A, mesmo com tanto tempo, mesmo com tantos desafios dessa enchente, eles conseguiram se manter, e é muito bonito, muito bom saber que ninguém caiu, porque na minha opinião seria muito injusto um time gaúcho cair depois de tudo que aconteceu, e ainda bem que não caiu, a justiça acontece no futebol. Fortaleza, 10 do 10, nota 10 pro Fortaleza. Vamos começar. Campeão da Copa do Nordeste, 4º lugar no Brasileiro, melhor colocação da história do clube, indo pra Libertadores de forma direta, incrível trabalho do Vojvoda, fazendo muito com muito pouco não que os jogadores não valem, mas a folha salarial do Vasco hoje em dia é maior que a do Fortaleza. Olha o Vasco, olha o Fortaleza. Então, bom trabalho, é um muito bom trabalho desse Fortaleza, que tem tudo para se fortalecer cada vez mais, e lealdade não se paga, não se compra, e é o que o Vojvoda tem, esse clube, muita lealdade. E na Copa do Brasil caiu na terceira fase pro Vasco, mas mesmo assim conseguiu essa vaga na Libertadores, e um ano histórico pro futebol nordestino e pro Fortaleza, como eu disse anteriormente, conseguiu pra Libertadores, e o Bahia também, primeira vez que 2 clubes baianos, na verdade 2 clubes nordestinos se classificam para a Libertadores da América. Baiano não, nordestino, desculpa. Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro foi o Mengão. A gente tem que levar em consideração o trabalho do Felipe Luiz, uma evolução muito boa, terminou o ano quente, jogando muito bem, mas também a tragédia que foi o trabalho do Tite, ok? Muito mal, caiu para um Peñarol na Copa do Brasil, que tomou 5 do Botafogo depois. Na Copa do Brasil acabou sendo campeão com muito mérito, fez uma ótima final em cima do Galo, jogando como o Flamengo tem que jogar de forma ofensiva, um puta trabalho do Felipe Luiz, que vai se manter pro ano que vem. Campeão carioca, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que abandonou o Brasileiro mais um ano, o Flamengo. Então não é um ano incrível pro Flamengo, é um ano ok, e o Flamengo agora é uma nota 7, para mim é regular, porque ninguém vai lembrar desse ano. Isso aqui não é um 2023 pro Flamengo, foi horroroso. Mas também ninguém vai lembrar desse ano como se fosse, pô, que saudade daquele ano maravilhoso que a gente disputou tudo. Não foi uma tragédia, mas também não foi tudo de bom. Então é um ano ok, regular para o Flamengo, que conseguiu ganhar um título, que depois da tragédia Tite era o grande objetivo, ganhar um título. Palmeiras nota 6, vamos lá, campeão paulista, vice-brasileiro, caiu nas oitavas das Copas do Brasil e também na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Foi um ano que, em nível de futebol, obviamente de resultado, não ganhou título dos 3 grandes títulos, né? Mas em termos de futebol jogado, foi muito pouco, pior da era Abel. O Estevão, em vários momentos, salvava o Palmeiras. O Palmeiras teve muitos pontos que dependeu de um moleque de 17 anos e um clube estruturado, como o Palmeiras bem financeiramente,
com um trabalho com bons jogadores, não pode, com um bom treinador também, não pode depender de um moleque de 17 anos para te salvar. Porque ele vai te salvar como o Estevão te salvou. Ele é muito bom, o Estevão. Só que ele não vai te salvar o tempo todo. E não é culpa dele. Ele é muito novo. Tem que desenvolver ainda. E parece que já é muito desenvolvido. Mas ele pode desenvolver ainda mais para você ver o nível de genialidade desse moleque. E o Palmeiras simplesmente fez uma temporada ruim. Abaixo. Abaixo. Poderia ter ganhado um título no ano e não ganhou. Quando chegou no jogo contra o Botafogo, que dependia de si mesmo para empatar, perdeu. Na Copa do Brasil, caiu para o Flamengo. Então, resumindo, ano ruim para o Palmeiras. Ano ok, segundo colocado no Brasileiro é algo grande, mas para o Palmeiras que brigou por título nos últimos anos, nota 6. É o que eu botei, nota 6 para o Palmeiras. Dá para passar de ano, mas não é aquele aluno que vai ser lembrado pelo professor. E o Botafogo nota 10. Apesar da queda da Copa do Brasil para o Bahia, apesar de um campeonato carioca não tão bom, o Botafogo é o terceiro clube na história a ganhar um título de Libertadores e de Brasileiro no mesmo ano. Um brasileiro que depois de 29 anos o Botafogo voltou a ganhar e uma Libertadores que o Botafogo ganhou e nunca tinha ganhado antes. Algo muito grande o que o Botafogo de Futebol e Regatas fez, por sinal, uma final incrível com um jogador a menos, um trabalho muito bom do Arthur Jorge depois de um ano trágico de 2023, depois de um ano traumático para o torcedor de 2023. Então, não tem aqui como eu não dar nota 10 para o Fortaleza e para o Botafogo. Para mim, são os únicos clubes que merecem nota 10. O Internacional também, pela questão da enchente. Caguei. 10 pro Inter também, ok? Nota 10 pro Internacional. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. O vídeo ficou longo, mas é um vídeo realmente que era para ser longo. Eu analisei os 20 times do Campeonato Brasileiro, então era um vídeo que era para ser longo. Um abraço, um beijo, o que você quiser para você aí. E tchau. Até a próxima. Até amanhã.